Fala galerinha, tudo beleza? Estamos de volta então na nossa segunda questão de hoje. Estou postando 2 questões por dia, postei 2 ontem e 2 hoje para compensar os 2 dias que eu fiquei sem postar, tá bom? Vamos mostrar mais uma questão para você, para a gente ficar ligado nesse assunto aqui. Vamos lá, 4. Essa aqui foi a questão que a gente acabou de fazer, né? Então vamos fazer outra questão para nós. Julgue o item seguinte quanto ao comportamento consumidor, sua demanda individual e as demandas de mercado. Beleza. Ao longo, importante já, ao longo da curva de demanda individual, tem-se o mesmo nível de satisfação do consumidor para diferentes níveis de preço e quantidades. Gente, totalmente errado. Não há essa noção de nível de satisfação, de mesmo nível de satisfação ao longo da curva de demanda, não, tá? Vamos só lembrar aqui, ó, eu vou desenhar um pouquinho menor, tá? Já para associar e te mostrar uma coisa legal. Gente, se liga. A curva de demanda, o que é mesmo? Ela é uma relação de preço e quantidade, certo? Então, ela mostra, basicamente, várias combinações aqui, ó, de preço e quantidade que o consumidor topa comprar. A preço mais alto ele quer comprar menos, a preço mais baixo ele quer comprar mais, né? Então, por exemplo, se você tem essa curva de demanda aqui, ela associa nesse ponto A, suponha, um preço PA a uma determinada quantidade QA. E, por exemplo, em um outro ponto B, ele associa um ponto PB a uma quantidade QB. Ok? O que acaba acontecendo nisso na escolha do consumidor? Na escolha do consumidor, gente, você tem lá as suas várias curvas de indiferença que vão se associar a uma restrição orçamentária, né? Eu vou só expandir o QB aqui e vou expandir o QA aqui para baixo, tá bom? Vou expandir os dois aqui. Então, o QA está aqui e o QB está aqui. O que vai acontecer basicamente? Se você tiver um preço PB, um preço mais baixo, provavelmente você vai conseguir, a sua restrição orçamentária vai conseguir comprar mais unidades. Então, vai ser uma restrição orçamentária, suponha, que possibilita comprar mais unidades. Há um preço PA, que é um preço mais alto, essa mesma restrição orçamentária possibilita comprar menos unidades. E aí ela faz uma rotação para a esquerda, certo? Por quê? Porque toda vez que você aumenta o preço, o intercepto no eixo aqui representa o quanto que você consegue comprar. Então, se você aumenta o preço de PB para PA, por exemplo, você acaba deslocando a quantidade máxima aqui que você consegue comprar do bem X, tá? O bem X, o bem que está em X aqui. Beleza? Então, acaba que você rotaciona a sua restrição orçamentária. Se você já tiver visto a matéria comigo, você vai lembrar dessa parte. Tá bom? A grande questão é a seguinte, que o consumidor tem suas curvas de indiferença. Então, por exemplo, o consumidor encontra no seu ponto mais alto possível, ó, ele quer encontrar a curva de indiferença mais alta possível, certo? No ponto em que o preço é o preço PA, ele vai encontrar a sua curva de indiferença mais alta, provavelmente aqui assim, ó, mais ou menos equivalente a essa curva aqui, que eu estou desenhando, tá vendo? Deixa eu só apagar ela aqui, que eu fiz ela várias vezes. Mas é basicamente essa curva C1. Aqui, tá? Essa curva C1. Essa curva C1, veja, ela tangencia a restrição orçamentária nesse ponto. Então, nesse ponto, o consumidor vai escolher QA quantidades do bem X e uma determinada quantidade do bem Y aí, né? Porque a escolha do consumidor é com relação a 2 bens. Então, é X e Y, essa quantidade aqui do bem Y. YA, por exemplo. Tá? Beleza. Quando você baixa o preço de PA para PB, por exemplo, estava no preço PA. No preço PA, eu consumo a quantidade QA. Se eu baixei o preço para PB, a curva de restrição orçamentária ela vai se deslocar para a nova posição. Então, uma curva de restrição orçamentária que vai chegar numa posição mais alta. Essa aqui vai encontrar a sua curva de indiferença mais alta nesse ponto. Percebe? Ó? Nessa curva C2, por exemplo. Então, ó, ela tangencia a curva de indiferença agora neste ponto, que representa as quantidades B, QB, certo? A quantidade de B ali, QB. Então, veja, a curva de indiferença,
ela é diferente. São diferentes níveis de utilidade, né? Os níveis de utilidade são diferentes. Por quê? Porque em um caso você está tangenciando a curva C1, em outro a curva C2. Aí dá para você observar, de forma mais ampla, o seguinte, gente, que quando você tem diferentes pontos da curva de demanda, cada ponto da curva de demanda é um preço diferente. Preço diferente vai provocar uma posição diferente da restrição orçamentária. E uma posição diferente da restrição orçamentária, muito provavelmente, vai representar uma escolha, um nível diferente de utilidade, um nível diferente de satisfação. Tá certo? Assim como a gente viu aqui, que são dois pontos de equilíbrio diferentes para o consumidor. Um ponto é esse ponto A aqui, outro ponto é esse ponto B. Tá? Ou melhor, A' e B', só para não confundir com esse A e B aqui, né? Porque são pontos diferentes. Mas, de qualquer forma, gente, essas escolhas ótimas aqui estão ocorrendo em diferentes níveis de bem-estar. Fechado? Então, desse jeito, o que ele está falando aqui? Tem-se o mesmo nível de satisfação? Não. Tem-se diferentes níveis de satisfação, diferentes níveis de bem-estar para diferentes níveis de preço e quantidade, ok? De qualquer forma, eu estou só explicando o porquê que isso acontece. Para você marcar na prova, pura e simplesmente é o seguinte: a curva de demanda relaciona apenas preços e quantidades de um dos bens. Ela não diz nada a respeito de você ter um mesmo nível de satisfação. Quem fala de mesmo nível de satisfação é curva de indiferença. Não tem nada a ver com a curva de demanda. Só de você saber isso, eu já marcaria errado no item sem nenhum problema, sem precisar nem fazer desenho. Fechado? Então, aguardo você amanhã. Amanhã tem mais. Valeu, um abraço.